essa nossa conversa de hoje vai ser transmitida pela rede TVT. Então, vai ser uma conversa bem legal. E para essa conversa ser bem legal, a gente tem aqui nada mais, nada menos que a professora da Zumbi dos Palmares, professora queridíssima, Cleide Vitorino. Muito bom estar contigo aqui de novo, Cleide. Legal. Ó, vamos conversar hoje, então, sobre segurança, sobre proteção da juventude negra e sobre o combate ao racismo, como ela se dá. Vejam que o que nós tivemos nesses últimos dias é muito grave. É muito grave. E dá a dimensão da intolerância, da incapacidade que alguns segmentos sociais ainda têm de conviver com a diversidade. Aquela dificuldade que eles têm de encarar que o negro é agente construtor da nação e do Estado brasileiros. E, por conta disso, ele tem que ter o direito e a oportunidade de acessar, em igualdade de oportunidades, a todos os bens culturais e bens econômicos. E aí nós temos enfrentado situação bárbara, como vocês devem estar acompanhando, e aqui nós não apenas hoje vamos conversar sobre um tema muito forte, mas também prestar nossa solidariedade ao ator, humorista, cidadão negro brasileiro, que é o Ed Júnior. Nós estamos solidários contigo, meu irmão. Pode saber. E nós vamos combater o racismo de todas as vezes, em todos os lugares que ele se colocar. E hoje nós acompanhamos que as ofensas que Ed Júnior experimentou e ainda experimenta são graves. Desde a ameaça à sua integridade física, as ofensas racistas que foram proferidas por uma moradora, como se ela se considerasse a tal. Ela é a tal porque ela é herdeira de todas as tradições escravocratas, ela é herdeira de toda a intolerância. E ela é herdeira e mais grave, ela não ouviu as lições do nosso mestre Nelson Mandela, aquele que disse que ninguém nasce odiando ninguém. As pessoas aprendem a odiar. E também podem aprender a amar. Ela ensinou o filho dela a odiar, a ser racista, a ir lá e falar: vou te matar, seu filho da puta. Bem, é tudo muito triste nesse tempo, mas a gente está aqui para poder conversar, pensar saídas, unir a todos nós. Né, professora Cleide? Vamos conversar sobre isso, porque isso é uma comoção nacional e as ruas já foram tomadas, à frente do prédio onde o Ed Júnior foi tomada, pela população, pela comunidade negra e de não negros, ali prestando solidariedade. Racistas não passarão. É isso mesmo, professora? É isso mesmo, ministro Eloy. Meu caríssimo, muito tempo e uma satisfação estar aqui discutindo sobre um tema que a gente vem trabalhando há décadas, né, sobre o enfrentamento ao racismo, essa questão em razão dessa temática, né, da diversidade étnico-racial que ainda perdura aqui no Brasil. Mas esse caso, ele me chama muita atenção, sabe, Eloy? Mas me chama muita atenção mesmo. Por quê? Nós temos um influenciador, né, uma pessoa que tem aí profissionalmente a sua carreira, o seu trabalho, e ele é ofendido não só de forma injuriosa, através da fala, mas também de atos, e até a gravidade em razão das ameaças, ameaça de morte. Justamente por uma moradora de um condomínio, determinado condomínio é um condomínio de uma região, eu vou colocar significativa aqui em São Paulo, né, que tem justamente essa questão que ela começa a duvidar da condição desse morador, Ed Júnior. Olha, mas ele vive do quê? Ele é desqualificado em razão da pessoa dele, né? São todos procedimentos e processos em razão da questão do racismo. E o mais impressionante é isso, né? Ela traz uma pessoa que, entre aspas, né, alega que tem problemas de ordem de saúde, né? A gente não sabe o certo em razão do filho, mas ela usa justamente em razão de um mecanismo, né? Além do legado, o legado também é repassado em vida, né, para essa filiação, né, que esse jovem, né, ele é manipulado justamente em razão do domínio de uma pessoa que não sabe, né, não coloca justamente a questão em razão dos direitos de qualquer pessoa, e principalmente de uma pessoa e de um corpo negro, né, trazendo E justamente a isso, desqualificação.
E isso é tão grave, né? Porque o que essa senhora faz, ela parece que tem vivemos um momento ainda bem distópico, né, professora Cleide? É um negócio muito assim, uma coisa terrível, parece que assombra a todos nós. Veja que no outro dia, o, esse cantor famoso, negro, lá em Porto Alegre, ele apresentava um jovem negro e foi ofendido da plateia, que não deixou concluir, que ele nem deu bis, ele e a banda dele. Então parece que os racistas estavam intocados e saíram, ganharam a luz. Sim. Eles foram educados para poder odiar negros. E aí eles fizeram o quê nesse tempo? Buscaram se armar de escopetas, de fuzis, de tudo, essas coisas todas, para poder nos enfrentar. Na verdade, é enfrentar a população negra. E a nossa arma é só a nossa cor. Sim. A nossa arma que os assusta. É verdade. Veja só, eles não ouviram Dona Ivone Lara, né? Pô, Sim. e um sorriso negro, um Um abraço abraço negro, negro. traz felicidade. Felicidade. Eles serão derrotados, porque negro é amor. Sim. O Ed Júnior está passando por um momento difícil. Teve que sair de sua residência, ele trabalhador, qualificado, um comunicador, influenciador digital, e agora está fora de sua residência, está sendo admoestado por uma senhora, como diz um amigo meu, ela é a 100ª pessoa na fila do pão, deveria ser de uma irrelevância total e que ia cobrar de alguém alguma coisa. Ninguém perguntou ela se ela é aposentada de quê, como ela vive, como ela sobrevive, porque isso é um problema dela. Se ela tiver alguma ação no judiciário, que ela responda ao judiciário, que não vá nenhum vizinho admoestá-la. Agora, ela não tem direito de admoestar, agredir, de chamar de macaco, de fazer essas indagações. Ela não tem esse direito. O Ed Júnior já recebeu o carinho da comunidade negra e hoje aqui também da gente. E nós vamos ter que fazer um elenco dessas questões que têm ofendido negros e negras no Brasil inteiro, porque nós não podemos e temos que fazer. Não basta para a gente aqui e repetir os nossos vidas negras importam, né? Precisamos fazer algumas ações ainda mais poderosas, tanto aqui no nosso espaço, na nossa mídia antirracista, nessa nossa mídia negra, que nós fazemos aqui uso, mas como também ir às ruas. Eu acho que é meio por aí que a gente tem que caminhar e palmear a nossa caminhada, não é verdade? E é isso mesmo, Eloy. E daí você trazendo vidas negras brasileiras importam. Oh, Né? que lindo, que lindo, que lindo, é isso Trazendo mesmo. essa alusão. Mas eu vou trazer assim dois pontos que eu achei bem interessante em razão três pontos que eu achei interessante do caso do Ed Júnior. Né? Ele utiliza justamente os canais de comunicação, principalmente a mídia negra, né? Justamente para replicar, dar visibilidade em razão da violação que ele sofreu. E daí nós temos uma potencialização, né? Eu achei bem interessante, eu fiz essa leitura sobre a questão, e daí chamando a atenção da mídia não negra, né? Primeiro, eclodiu, né? Explodiu na mídia negra, e depois, de uma certa maneira, fez uma ameaça aí, determinado canal de televisão, né, que ficou para trás, daí começou justamente a questão do trabalho. Foi a minha leitura. A segunda releitura, em razão do caso do Ed Júnior, foi justamente que foram tomados procedimentos procedimentos por ele, né? Justamente ele fez, seguiu o nosso protocolo em razão de enfrentamento de racismo, registro, boletim e tudo mais. Mas eu vejo de forma significativa também a questão da condução desses condôminos não negros em razão do caso. Isso eu não tenho conhecimento de uma postura que foi adotada, então eu vejo um paradigma em razão, né, desse crime de racismo que é praticado em razão do Ed Júnior, né? O posicionamento dos condôminos. Boa sacada a sua, Cleide, porque é um absurdo que os condôminos ainda estejam meio que cândidos diante dessa ofensa, né? Muito embora há que se registrar que houve vizinhos que gravaram todas as ofensas
e as imagens registram das câmeras e gravaram as ofensas que ele recebeu. É verdade, mas poucos vizinhos, né? E não sei se houve vizinhos que engrossaram as manifestações que estavam ali nas ruas, Sim, mas teve uma dizendo. coisa interessante, Eloy. Ele recebeu uma acolhida no elevador, os vizinhos colocaram mensagens de acolhimento. Cara, que bacana. Eu achei isso um paradigma. E a fala, né, que passou nesse determinado canal de TV, sobre um dos vizinhos, um dos condôminos, não negro. Né? Não foi só um único posicionamento. Daí eu vejo já, de uma certa maneira, ainda devagar, mas assim, um encaminhamento da sociedade em razão das conscientizações. Né? Pois é. É devagar, mas é uma leitura que eu faço desse caso. Não, Daí e o isso. último ponto, assim, só para trazer a questão da decretação da medida protetiva. Tá? Ela não foi feita em razão do racismo, mas foi feita em razão da ameaça embutida, trazendo justamente com a questão do racismo. E isso é um paradigma para nós na seara jurídica. Pois Né? é, Ele muito traz um real. bom elemento, né, para se trabalhar aí. E tem um fato também que marca nisso, foi medida protetiva, me lembrou do medida provisória do Sim, brilhante Lázaro Ramos, o extraordinário e também Lázaro. sofreu racismo ele, Pois né? é, não, e o Medida Provisória, aquele filme lá, aquele extraordinário, e tem também esse tipo de passagem, né? Como aquela senhora gostaria de fazer, é, assinar a tal da medida provisória para poder mandar o Ed Júnior para a África, né? Como se ele não fosse Sim, brasileiro. É sim. isso que. Eu tenho cá que talvez, além da gente levantar essas ações, essas de ofensas, nós vamos ter que trabalhar uma coisa. Meus amigos, amigas, toda a comunidade negra. É isso que a professora Cleide situou. Não basta não sermos racistas, precisamos ser antirracistas. E aquele carinho que o Ed Júnior experimentou no elevador, nos corredores, é esse carinho antirracista que se manifesta. E essa construção talvez seja bastante importante. Eu creio que nós consigamos fazer o seguinte: vamos construir o antirracismo via Estatuto da Igualdade Racial. Sim, Nós temos uma primeiramente. lei que é de uma musculatura extraordinária. Essa lei tem 12 anos e ela regulamentada, ela vai pensando a ação afirmativa, a construção dessa integração e dessa inclusão de negros num ambiente social, num ambiente econômico, num ambiente cultural. E isso vai criando o que o Mandela falou: vamos ensinar todo mundo a amar. A gente fazer aquilo que um dia o Pelé falou, love, love, love. Pelé disse, love, love. É isso. É love. É, É isso. Vamos eu construir sou isso, professora Cleide. É isso. E daí, assim, também interessante, Eloy, eu tô estudando o Estatuto da Igualdade Racial como nunca eu estudei, né? E Ah, aquele, vai lá, nosso projeto aí, precisa fazer ele comentado e anotado, né? eu tô trabalhando. Esse é um projeto que estou trabalhando, que 2023 é ter uma produção maior. Estou reunindo materiais, reunindo a riqueza e porque esse documento começa do artigo 1º e vai até o final. Ele tem, Sim, desde a regulamentação do Instituto da Autodeclaração, a regulamentação do orçamento para a construção da igualdade. Ele sim. perpassa pela atividade, pelo Brasil. É isso, e a gente tem que fazer isso. E os direitos fundamentais da pessoa negra, né? Eu gosto muito de trazer isso, que a nossa Constituição ela reporta lá no artigo 1º e o Estatuto vem regulamentar justamente toda a Constituição sobre as questões e temáticas raciais negras. Mas isso é muito importante, porque a gente, depois de 30 anos, vamos colocar assim, depois de 40 anos, em razão dos nossos movimentos, né? A gente vê já um trabalho como significativo, né? Em razão do caso do Ed Júnior, eu já vejo aí justamente um posicionamento da sociedade não negra, né? Vamos trazer o caso da Sonza, né?
aquela musicista, cantora, eu nem sei, porque não faz parte do meu pacote, né, da minha geração. Mas, assim, é interessante como ela faz um trabalho que eu vejo que eu não tinha visto, não tinha percebido numa postura de uma pessoa que pratica um ato racista, discriminatório. Ela fala, eu sei que eu errei e eu deveria ter trabalhado. São falas dela. Deveriam ter trabalhado comigo em razão dessa conscientização. Isso me chamou muito em razão dessa questão do caso dela. Eu errei e vou pagar pelo que eu errei. Né? Não estou discutindo aqui a questão processual, mas a postura em razão do ato. Né? E estou muito mal, apesar que todos ficam mal, mas assim, ela se posiciona nisso, que precisa se trabalhar em razão da conscientização e da identidade, né, negra, né? Hoje, na sala de aula, ministra, né, nós estávamos trabalhando sobre a história do direito e eu viro assim para os alunos, se a África é berço da humanidade, todos nós somos afrodescendentes, né? E daí foi uma provocação, você precisa ver a eclosão. Não, professora, se ele é berço da humanidade, se tudo aconteceu no continente africano, até o primeiro homem, né? Então, o mundo foi povoado de quem? Quem era esse homem que foi povoado? Então, aí tem justamente a construção da Tem um história. fato, mas tem um fato nisso daí, só uma curiosidade, que parece que na África do Sul, ou parece que em toda a África, mas na África do Sul que tem muitas cavernas, os espeleólogos já encontraram alguma coisa como que é o seguinte: não existem lugares que têm mais pintura rupestre do que na África. Ou seja, nós somos oriundos do berço. Sim, somos Berço oriundos do berço. E bem apagados, desse. né? E Pelo, apagados. ah, pela É. essa questão. Mas, assim, é bem interessante em razão, né, desses casos todos, e que me chama a atenção do caso, né, desse músico tão amado, né, um grande homem, né, eu vou falar porque está lá notório o Seu Jorge, a desqualificação de um corpo negro, né, um artista negro desqualificado que é obrigado a ter uma vestimenta para apresentação. Daí eu fico assim, a minha pergunta, que é decente, que é vestimenta decente, né? É, Devidamente vestido, né? vestido como o cara que acha que ele está desvestido. Sim, não, ele estava de Nos poupe disso, moletãozinho, entendeu? Então a nos poupe. gente, não, é um Ó, absurdo. esses absurdos, não. E o mais grave foram as ofensas, na verdade, são as ofensas. Sim, Mas voltando, o senhor Jorge passou uma situação lá muito complicada. Mas eu acho que nós poderíamos instar, o Cleide, a nossa produção para poder localizar o Ed Júnior e convidá-lo aqui, fazer um post para nossas redes acompanharem, que nós vamos ter aqui, convidar o Ed Júnior para estar aqui com a gente, para poder sim, trazer para a gente aqui as sensações dele e receber o que ele já recebeu lá, a solidariedade que está recebendo, e receber aqui da nossa construção antirracista aqui, da nossa luta diária contra o sim, racismo, né? A nossa solidariedade. Ele já tem, mas aí queremos abraçá-lo aqui sim. virtualmente. Produção, vê lá, traz aqui o Ed para a gente abraçar. E o Brasil todo abraçar o Ed Júnior nessa construção antirracista. E o Ed vai dizer para a gente, mostrar, ele é tão amável, tão querido, tão bonito, ele chega, né, gentil, uma doçura. E aquela mulher, aquela racista, aquela Sim. racista é terrível, ensinou até o filho dela a ser racista. Nós vamos ensinar nossos filhos sempre a amar. Né? Vamos sair vitoriosos nisso. Nossa Vamos, mensagem com certeza. Eu estava é, até comentando, é capaz dela perder o apartamento para pagar a indenização em razão do processo de racismo, né? Porque ela fez ele sair, né? não É queremos, claro. não queremos prisão. Queremos que ela sofra onde ela mais sente, Sim, o no bolso. bolso. Porque a ela for à prisão, ela não vai ficar arrependida das ofensas. Mas aí, a Sim, hora que ela pagar, remunerar, pagar a uma compensação pecuniária em razão dessa ofensa que ela praticou, vai ser bastante bacana. Ela precisa sim, disso. Os sim, de racistas precisam. todos, É, todos eles. e precisamos estar atentos, porque a violência também tem um recrudescido muito grande contra a nossa juventude negra. Sim, Não apenas a autoridade policial tem sido muito perversa com a juventude negra. Vamos trabalhar isso também para os nossos próximos encontros.
e nesse mês da consciência negra, festejar Zumbi dos Palmares, festejar João Cândido Felisberto, o negro vitorioso desse século XX, próximo passado, que acabou com a chibata, aquele castigo infame, festejar a luta pela liberdade, festejar Nelson Mandela, festejar Martin Luther King, festejar Malcolm X, festejar Martinho da Vila, Benedita da Silva, Clementina, Milton Gonçalves, festejar nosso octogenário lindo de todos, o mais poeta de todos, Milton Rei Nascimento, maravilhoso Nascimento, Milton Nascimento. Enfim, vamos festejar todos nesse mês de novembro, festejar a paz, festejar o amor, festejar Ed Júnior, festejar Cleide Vitorino, festejar Zumbi dos Palmares, vamos festejar Zé Vicente. O Zé Vicente é festejado sempre, ele merece todas as nossas homenagens, né? Vamos festejar tudo nesse mês de novembro, festejar o amor, festejar o antirracismo, construir uma sociedade mais justa. É esse que é o nosso desejo. Tá bom, professora? A sua mensagem final para poder abraçar todas e todos, para iniciar o mês de novembro com festejos e com amor. Viva novembro, viva Zumbi! É isso mesmo, Eloy. Mas assim, meu recado vai, que eu sempre digo para os meus alunos, reflita nos seus atos. Não exerça o julgamento, né, de valor sem antes conhecer justamente a memória, a história, né? E aperfeiçoa essa questão da identidade, né? Conheça justamente a nossa identidade brasileira, que ela está aí impregnada da matriz africana. Não dá justamente para falar que a gente não fez parte desse grande continente chamado Brasil, né? É isso. Até o nosso próximo encontro. Beijo para vocês, todas e todos, e vamos à luta fazer a construção antirracista. O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online. A garantia de uma formação completa. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.